Então, boa noite a todos, né? Vamos para nosso quarto encontro. Então, hoje o assunto vai ser sobre redes neurais, né? Que é a porta de entrada para a gente entender, de fato, os transformers, essas ferramentas de inteligência artificial que estão aí no nosso dia a dia, mas quero só antes de entrar nesse assunto, terminar a aplicação que eu estava mencionando na semana passada. Então, na semana passada, nossa conversa foi sobre como transformar texto em número, né? Vocês lembrarem, a gente construiu essa codificação das palavras, né? Num conjunto de números que a gente chamou de embeddings, né? Com o objetivo de que esses embeddings fossem de alguma forma, uma ferramenta para a gente poder agrupar palavras similares dentro de um contexto. Tá? Então, dado um contexto, você gostaria de saber ter alguma medida que indicasse que determinada palavra está perto de outra. Tá? Isso é utilizado para tradução de textos, é utilizado para autofill, essas ferramentas de autofill, e mesmo para geração de texto. Só que essa codificação também pode trazer algum tipo de informação dentro do documento. Ele vai dizer assim, que tipo de palavra está dentro de um conjunto de documentos, ou que grupo de palavras está dentro de um conjunto de documentos. Então, estão surgindo vários artigos recentes sobre o uso de embeddings em problemas econômicos, mas, como eu já mencionei, não se restringe a isso, tá? Mas a aplicação que eu vou mostrar aqui é uma aplicação para previsão de inflação com base na comunicação do Banco Central Europeu, tá? E eles fazem essa brincadeira com o word to vec, eles fazem word to prices, né? Que é como palavras podem ir virar, né, índice de inflação. Então, eles vão pegar o quê? Eles vão pegar os statements das dos press conferences do ECB, tá? E vão vão extrair desses statements informação a partir do dado textual, com o objetivo de prever o núcleo de inflação da zona do euro, né? E eles vão fazer, basicamente, a ideia deles é que eles vão usar o Word2Vec, que é a ferramenta que eu apresentei para vocês na aula passada, tá? Que é uma ferramenta bastante simples, ela pode ser treinada do zero a partir de textos, né? E eles fazem isso, eles pegam exatamente o modelo que a gente viu na aula passada, e eles vão estimar esses embeddings, né? A partir dos statements, e unicamente a partir dos statements do ECB. Então, a cada nova reunião, cada nova encontro com a imprensa, né? A cada novo statement, né? Eles reestimam o modelo e recalculam os embeddings, tá? Então, isso é feito em tempo real, sem o chamado de viés de look-ahead, né? O look-ahead bias, né? Porque você está usando só informação, o modelo está sendo treinado só com aquela informação naquele momento, tá? Eles comparam esse Word2Vec, que é essa ferramenta que a gente viu, com ferramentas mais modernas, como o BERT e o OpenAI, né, que faz o ChatGPT, que também geram embeddings a partir de modelos pré-treinados. Então, eles apresentam os statements para o BERT e para o OpenAI, pedem os embeddings e vão usar esses embeddings para fazer a previsão. Qual é o problema aí? É que essas ferramentas pré-treinadas foram treinadas com dados que já foram recentes. Então, num determinado instante lá do passado, se você usa o statement lá de 4 anos atrás para criar os embeddings no Burton ou OpenAI, esses modelos foram treinados com dados de hoje. Então, de certa forma, tem informação do futuro dentro dessas ferramentas. Então, eles só usam para dizer o seguinte: olha, é, como é que esse Word2Vec se compara a uma ferramenta que, na verdade, está roubando, tá? Está roubando, né, para gerar melhores embeddings, eles usam isso como uma forma de comparar, tá? E eles comparam o resultado deles com um modelo de sentimento, que basicamente eles classificam
os statements, se são positivos ou negativos, né, com respeito a comportamento do núcleo de inflação. Ver se o que o embedding está te dando é simplesmente um sentimento. Dedão para cima, dedão para baixo e mais nada do que isso, tá? E eles também usam os que eles chamam de métodos de placebo, que eles fazem contagens de algumas palavras que teoricamente não deveriam ter nenhum conteúdo diferenciador, né? Então, por exemplo, eles contam quantas vezes a palavra inflação apareceu no statement sobre inflação. Bem, se inflação apareceu 1, 10, 5, o statement é sobre inflação. Então, você contar a palavra inflação não vai te trazer nenhum benefício. Então, eu quero lhe mostrar o seguinte, olha, você espera que você não tenha nenhum efeito do placebo, porque se você tiver algum efeito placebo, fica meio esquisito o que de fato você está usando para prever a inflação. Você espera também ter um desempenho melhor do que o modelo de sentimento para dizer, olha, não é simplesmente uma classificação binária do statement, né? Tem algo a mais. Se uma classificação binária, né, você pode, não são tantos statements assim, você pode, o economista pode ler e já classificar e pronto, você não precisa de nenhuma ferramenta avançada de AI. Para te dizer se é um statement positivo ou negativo. Então, eles querem mostrar que tem valor, sim, adicionado a entrar, a fazer esse trabalho de detetive em cima do conteúdo textual dos statements. Tá? Então, eles têm os statements de política monetária do primeiro trimestre de 2002 até o segundo trimestre de 2023. Eles usam a medida de núcleo de inflação excluindo alimento e energia. E eles fazem a previsão para 1 até 4 trimestres à frente. Tá? E o modelo que eles usam, sem de novo entrar em detalhe aqui para quem não é técnico, basicamente eles dizem o seguinte: olha, eles vão estimar um modelo onde ele está usando a inflação. O que eu vou usar para prever a inflação do trimestre futuro? Eu vou usar a inflação observada no trimestre corrente e nos trimestres passados, se eu quiser. Então, foi a informação da inflação passada. E eu vou adicionar algo além. Além de só olhar para a trajetória da inflação, eu vou olhar para essa variável adicional que vai vir dos embeddings. Tá? Então, assim, grosso modo, o que eles vão fazer? Eles vão pegar todos os statements. Então, eles têm statement eles têm dado por statement. Eles treinam entregando todos os statements disponíveis, perdão, até aquele momento onde eles estão fazendo a previsão. O que o statement vai retornar para aquele statement? Ele vai dizer, olha, o vocabulário é esse, cada palavra é essa, e eu estou te retornando um vetor, né, que a gente já vai ver o tamanho dele, que vai me dar a codificação de cada palavra. Tá? Então, assim, ele tem um dado numérico, uma matriz numérica para cada statement, que é o vocabulário e a dimensão dos embeddings. Então, aquilo ali está te trazendo alguma informação sobre aquele documento. O que eles vão fazer? Eles vão agregar os documentos dentro dos vários encontros, né, dos vários statements dentro do trimestre, tá? Vamos fazer um hiperdocumento disso. Vão tirar a média dos embeddings por documento ao longo do tempo. Tá? Então, eles vão criar tipo um embedding médio de cada documento desse. Tá? E a partir daí que eles vão. Isso é o dado que ele vai entrar aqui. Então, é como se fosse uma impressão digital. O cara está tirando, ele está pegando, a gente pode interpretar dessa forma. Você tem um monte de dado textual, você transformou esses dados em números, onde esses números têm o objetivo de dizer que palavra está junto da outra, e ele vai fazer uma transformação desses números para te dar uma impressão digital daquele documento. Tá? E aquele número vai conter algum tipo de informação. E aí ele vai ver se isso tem comportamento, tem um poder de prever inflação além do que basicamente da previsão que você faz usando a inflação passada. Tá?
E eles usam quatro trimestres passados, mas é um ano de dado para prever o futuro. Tá? Os embeddings, qual é o tamanho desse código de palavra que eles vão usar? Eles vão usar 100. Tá? Então, eles usam o Word2Vec de dimensão 100. Então, cada palavra vai ser codificada em 100 números. Tá? E o modelo é treinado exclusivamente só com os dados dos statements até o momento, dos statements disponíveis naquele momento onde a previsão está sendo feita. Tá? E aí o que eu mostrei na semana passada, esse aqui é mais ou menos é o resultado para cada horizonte. Então, um trimestre à frente, 2 trimestres à frente, até um ano à frente. Eles estão comparando com um modelo que só usa a inflação passada, então ele está olhando para a razão dessa medida de desempenho, né, da qualidade da previsão do modelo deles usando os embeddings vis-à-vis o não usando. Então, qualquer número aqui que seja menor do que um significa que o embedding traz informação, que o texto está trazendo informação. Número maior do que um está dizendo que não traz informação. Então, primeira coisa, a gente vê que o 8vec traz informação e ela é maior, o conteúdo preditivo vai ficar maior num horizonte maior, a 3 trimestres, 4 trimestres à frente, né? No curtíssimo prazo, o ganho é aí de aproximadamente 3, pouco mais de 3%, mas no médio, chamar um ano de longo prazo, você tem aí algo que vai chegar a uns 17%, tá? É óbvio que se você treinar, você der uma roubada aqui e usar os modelos mais avançados que são treinados com dado mais recente, o conteúdo preditivo é muito maior desses embeddings, né? Você vê que você tem um ganho bastante grande, é melhor, mas, de novo, esses modelos sofrem de look-ahead bias, eles estão roubando, tá? Os placebos, que é a contagem da palavra de inflação e o tamanho dos statements, você vê que incluir essa informação, na verdade, só piora, é ruído, é tudo maior do que um, não tem efeito nenhum. E a classificação de sentimento, né? Eles usam 2 métodos, agora não vou lembrar exatamente a diferença dos dois, mas assim, é classificar entre positivo e negativo. Você vê que tem um ganho, né? No curto prazo é equivalente, mas para 3 e 4 trimestres à frente, os embeddings trazem, de fato, alguma informação adicional. Então, tentar entender o que está ali dentro é interessante. Tá? Se você faz essa análise para o período pré-Covid, então o resultado é bastante interessante. O placebo continua muito ruim, a análise de sentimento fica muito próxima, mas o método deles, o Word2Vec, né, tem um desempenho muito melhor. Então, pré-Covid, essa análise textual tem um conteúdo preditivo muito bom, e o que é surpreendente, né, até faz um pouco de sentido, é que é, se sai melhor do que os modelos que foram treinados mais recentes. Por quê? Porque esses modelos aqui estão todos contaminados com dados da época do Covid. Então, o fato aqui, para período pré-Covid, usar um modelo mais recente, com mais dado, com mais informação, não necessariamente é melhor, porque a interpretação que a gente dá, né, é que você pode estar treinado com informação que não é relevante para o período em questão, que é um período pré-pandemia, né? Então, mas assim, a grande mensagem é que tem um conteúdo informacional. Uma coisa que eu me pergunto, e provavelmente quase todos vocês vão estar se perguntando, mas que diabo de informação é essa que esses números trazem? Essa é a pergunta do milhão. O que que a gente consegue interpretar? Porque eu consigo entender, a gente consegue entender a lógica do embedding, dizendo, ah, não, tá bom, olha só, como eu estou querendo ver aqui, ó, vamos ver no início aqui da aula, né? Eu estou querendo botar as frutas aqui juntas e eu quero que nessa representação matemática aqui os meios de transporte estejam juntos, né? Então, quando a gente olha para esse slide aqui, não, perfeito, o embedding está interessante quando você está pensando,
Eu estou querendo ver que maçã está perto de morango e carro está perto de bicicleta. Tá bom, maravilha. Ou quando você tem um determinado contexto, você quer ver qual é a palavra que vai completar o buraco ali do seu texto. A outra coisa é você pegar um statement sobre inflação, codificar esses dados, essas palavras todas em termos de proximidade, tirar uma média desses números e dizer assim, mas o que que isso está me dando, né? Então, isso é uma pergunta em aberto. De fato, o porquê, o que que essa variável está te trazendo de conteúdo está te tirando dali? É tom? É o quê? É algo a mais do que sentimento. Está melhor do que sentimento, né? É melhor do que simplesmente uma classificação binária do seu texto. Agora, o que que é um sentimento maior num gradiente? É, é uma pergunta em aberto. Acho que assim, quem tiver algum aluno doutorado que quiser investigar isso, por exemplo, está aí o desafio. O que que esses embeddings estão. Porque quando você faz, por exemplo, se a gente voltar lá para uma, acho que a segunda aula que eu mostrei aquele índice de incerteza de política econômica, que é feito com contagem de palavra, a gente entende aquilo, né? Você pega o seguinte, olha, quanto da edição de um jornal está falando sobre economia, incerteza política, né? Então, consigo entender, né, que em momentos de maior incerteza, a mídia vai estar falando mais sobre um determinado tópico, né? E essa contagem de palavras vai subir. Aqui não é tão óbvio o que que é. A gente não está contando palavra, né? A gente está olhando para o que palavras estão aparecendo juntas naquele dicionário total. Então, assim, é mais difuso a interpretação. Então, aí fica a questão em aberto de interpretação mais a fundo desses embeddings, tá? É, o que eles fazem é o seguinte, olha, mas será que isso é melhor do que o economista? Então, traz um valor adicional do que simplesmente olhar os statements, olhar as áreas e fazer um call sobre a inflação. Então, eles comparam com as projeções de expectativas, né? E eles fazem um modelo disso, desse modelo, tipo, a inflação com uma previsão como sendo o modelo com embedding e o modelo das expectativas. Se o embedding não está trazendo nenhuma informação, é só o conteúdo mesmo de expectativa, você espera que esse lambda seja zero. Qualquer lambda diferente de zero significa que existe algo ali para ser explorado. E o que eles mostram aqui que tanto pré-Covid é mais forte ainda, né? O efeito lambda é bem diferente de zero. Para o período da amostra toda, 2 trimestres à frente, nem tanto, mas você vê que existe um conteúdo informacional aqui, sim. Tá? Então, é, tem alguma informação que o método está trazendo, né? Então, a ideia é que os word embeddings vão melhorar as previsões de inflação, né? São word to vec, o modelo que eles propõem é comparável ao estado da arte dos LLMs, né? Enfim, isso pode ser utilizado no dia a dia. É um paper simples, é um dos primeiros papers sobre o assunto. Acho que tem muita coisa aí para ser falada, né? E eu acho que a gente aqui, antes de começar o próximo slide, se alguém quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, aqui abri uns 5 minutinhos para se alguém quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário. Senão, a gente já passa para os próximos slides. E não, então a gente vai para. Opa, apareceu. Giovana, tem, deixa eu só. Então, aqui, só um minuto, Giovana, vou te liberar aqui para falar. Pronto, liberado. Eu fiquei me perguntando assim se ali tem algum conteúdo informacional que antes era difícil, antes de ter tipo, esse tipo de recurso, era difícil de decifrar. É quase como se fosse um inside information. Será que isso
pode convergir? Tipo, aí você falou que depois da pandemia o poder preditivo diminuiu. Então, será que eles vão ficar mais restritos em o que eles comunicam? Porque, enfim, eu fiquei pensando se no futuro, se o caminho é, tipo, mais no sentido de melhorar o poder preditivo e, e essas ferramentas serem mais úteis, ou se é um caminho de, tipo, talvez os bancos não falarem tão abertamente sobre o que eles estão esperando, sabe? Eu acho que tem que interpretar o resultado deles com um grão de sal, porque o que acontece é que a inflação pode ter ficado mais difícil de prever, né? Também. E, e o próprio. Tudo bem que é tudo comparado ao modelo autorregressivo, mas, assim, para ser completamente fair, né? Assim, de que está perdendo um certo poder ou tem menos conteúdo informacional nos statements, né? Talvez tivesse que olhar também para outras variáveis. Ali, a comparação que eles fazem ela é relativamente simples, né? E também a questão de período, né? Você está comparando pré-Covid, estamos falando de 2002 a 2019, né? Então é muito mais tempo, né, do que de 2020 a 2023 que eles têm também. Então são períodos também de tamanho distintos, com diferentes características, né? Em termos de volatilidade da inflação e tudo isso. Então, assim, eu acho que precisa de mais análise. Eu acho que eles abriram aí um tópico para discussão, mas eu diria que é preciso, assim, fazer mais. E primeiro entender exatamente o que os embeddings estão fazendo, né? Por exemplo, eles não mostram muito pouco isso, fazer uma análise tipo sanidade, entendeu? Dizer o seguinte, olha, essa variável que eles estão colocando lá no modelo, ela está subindo num momento de maior incerteza, ela está descendo. O paper ainda, eu acho que é muito incipiente, é um working paper, estou te falando, acabou de sair a primeira versão, né? É, eu acho que precisa mais de uma análise de sanidade desses embeddings para dizer o que eles estão falando. Eu quis trazer esse paper agora só para mostrar o seguinte: olha, nesse momento que a gente está falando aqui, deve ter artigo sendo disponibilizado na internet sobre alguma novidade nessa área. Então, assim, é uma área muito ativa para pesquisa. E a minha outra pergunta era se, sim, em termos de, por exemplo, uma regressão, você consegue testar o poder explicativo de um conjunto de variáveis, né? Quando você está lidando com isso, tipo, tudo entra num pacotão, você não consegue ver muito bem o que do texto de fato está ajudando a explicar o modelo. Existe algo. Excelente pergunta. Você tem uma maçaroca de número, tá? O que eles fazem, eles tentarem achar eles fazem no peito um pouquinho técnico, aqui eles fazem um componente principal dessa maçaroca de número e eles olham para os três primeiros componentes principais. Mas o que isso de fato representa, né? O que está extraindo, qual é essa informação do texto que aquilo está extraindo? Nesse paper não tem, e eu acho que é uma coisa que vai precisar ser feita, né? Porque, por exemplo, quando a gente faz LDA, que a gente faz lá os tópicos, você sabe o que são os tópicos, né? Você está dizendo assim, não, eu consigo regredir a inflação na atenção da mídia para cada um dos tópicos. Então, eu sei contar uma história. Quando você está fazendo o EPU, você sabe o que aquela variável está te dizendo, né? Aqui eu acho que a gente não sabe ainda muito bem, né? Tá muito black box, assim. Acho que tem que fazer uma análise mais sistemática do que são esses números, o que isso está saindo. Porque, de novo, isso depende são números que dependem de contexto. Então, você está vendo dentro daquela ata qual a codificação daquelas palavras que estão botando essas palavras similares, né? Agora, por que ter essa codificação me ajuda mesmo a prever a inflação? Eu acho que isso é uma coisa para a gente discutir, Aizinda. Acho que tem muita coisa para fazer, né? Obrigada. Arnildo, boa noite. Ô Marcelo, tudo bem?
Tudo bem? Eu fiquei na dúvida, mas ali naquela especificação do VAR que você colocou, qual é exatamente a dimensão dessa variável M, desse vetor Quatro. M? É 4. São quatro componentes, são três ou quatro componentes principais dos embeddings. E ele entra como exógeno ali, né? Ele entra como uma variável. Ele não depende da. Quer dizer, ele não. Não, depende. Ele entra no Depende. não lá. Você está fazendo um modelo, porque é tudo iterativo, né? Ele faz um modelo iterativo para projetar tudo para frente. Ok. Tá? Tá bom. Não, eu fiquei na dúvida só dessa dimensão aí. Tá bom, obrigado. Em relação à coisa, eu acho que assim, o que ele tenta capturar, se eu entendi direito, é algum sentimento, digamos, que está implícito ali se o Banco Central é mais hawkish ou se é mais dovish, né? O que estaria sendo comunicado, digamos, na entrelinhas que Vai você muito nas conseguiria captar. entrelinhas, né? Porque Pois é. o modelo sai melhor. Ele não quer dizer só isso, né? Ele quer mais, porque assim, senão o modelo de sentimento dele ia ser comparável, né? Eles são sistematicamente melhores do que o modelo de sentimento. Tá? Então, essa codificação, essa organização textual, né, da ata, talvez assim, teria que botar uns linguistas para interpretar as atas do Banco Central e dizer assim, o que que você extrai daí? Né? Lendo isso aqui, o que que você pode me dizer? Esses caras estão otimistas, estão pessimistas? Vocês acham que eles vão ser, em que linha estão indo? Eles estão menos agressivos, mais agressivos? Quais são as preocupações? Enfim, que palavras você está achando aqui que estão me dando? Então, assim, no fundo é meio que isso está fazendo automático, mas isso vem numa codificação, assim, quase um código Morse para a gente, né? É, se você não me mostrar quais são, e eles não mostram, essas séries, fica muito difícil de contar uma historinha, né? Eu gostaria de ver a evolução desses embeddings ao longo do tempo, né? Dessas variáveis que ele está colocando no modelo. Ok, obrigado, Marcelo. Bem, vamos caminhar para frente. Então, hoje, o que que vamos ver? Redes neurais, né? Nome bonito, né? Marqueteiro até dizer chega, né? Porque está modelando o cérebro humano, né? É, espero que os nossos cérebros sejam mais complexos do que eu vou mostrar para vocês aqui. Sobre o que é rede neural, vocês vão ver que é uma coisa bem mais simples que vocês possam imaginar. Tá? É, vocês, quem conhece Minecraft aqui, já jogou Minecraft, né? Meus filhos adoram Minecraft. Eu vou fazer analogia com Minecraft, mas quem já sabe o que é Lego e já fez alguma construção de Lego, funciona igual. Minecraft é um jogo, né, de computador, onde você pode construir cidades, né, ambientes com bloquinhos. Tá tudo meio quadradão, né? Você vai montando blocos, você vai construindo cidade. Meus filhos adoram, ele constrói verdadeiras cidades de Minecraft. Então, o que isso tem a ver com rede neural? Imagina que seu objetivo é o seguinte: olhar para a cidade maravilhosa, essa bela foto, né, da Baía de Guanabara e do Pão de Açúcar, do Morro da Urca. Aí você diz assim, pô, vamos fazer isso de Minecraft? Tá? Quero reproduzir essa imagem no Minecraft. Mas o meu computador é fraquinho, tá? Então, o meu Minecraft, na verdade, os meus blocos que eu vou usar para tentar botar um bloco em cima do outro, um bloco do lado do outro, são os blocos grandes, né? Não tem muita precisão. Então, minha primeira tentativa de fazer aí o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara ficou meio assim, né? Dá até para reconhecer que é o Pão de Açúcar, mas não, você vê, não tem detalhe nenhum, é muito. Por quê? Porque meus blocos são muito, muito grandes, né? Então, o que que a gente faz? Pô, vamos diminuir o tamanho do bloco, né? Vamos trabalhar com um bloco menor. Para quem gosta de Lego, vai sair do Lego duplo para o Lego menorzinho, né? Você precisa ter mais coordenação fina, né? Então, você opa, já deu uma melhorada ali, já tá, né? Já tem um bloco menorzinho, né? Então, vamos melhorar isso, vamos pegar um Minecraft melhor ainda, com um bloco menor ainda. Vamos trabalhar com mais resolução. Mas, pô, agora tá interessante. Já viu aqui contorno das montanhas, mas é tudo meio quadrado, né? Você vê assim, é tudo bloco, assim.
tem nada arredondado aqui, né? Então, mesmo aqui, né, o formato da montanha é tudo quadrado, é tudo um bando de degrau, né? Se eu fosse escalar aqui o Morro da Urca, você ia ter que ficar subindo o degrau. O que que você vai fazer? Vamos chamar agora um sujeito para dar uma polida nesse troço, né? Vamos dar uma lixada nesse desenho aqui, né? Vamos chamar o cara para lixar o desenho, tá? Aí o cara vai começar a lixar todas essas bordas, vai suavizar as bordas, e aí, bum, olha o que temos. Temos agora uma coisa muito mais. Você vê que tem umas imperfeições, aqui o Pão de Açúcar está muito mais pontiagudo, assim, né? Mas você começa a olhar é, algo com uma cara mais realista, porque a gente foi lá no nosso. A gente fez tudo com Minecraft, mas Minecraft não é muito preciso, a gente chamou o cara para dar uma polida. É isso que a gente vai fazer com rede neural. A gente vai tentar aproximar algum elemento matemático, que a gente vai ver exatamente o que que é, de uma forma mais grosseira, né? Como se fossem um bando de coisas constantes por partes, né? Umas coisas, esses blocos, esses degraus. Vai começar com uns platôs muito grandes, uns degraus muito grandes. Aí você vai diminuindo, aí vai ser um monte de degrauzinho, um monte de escadinha aqui, escadinha ali, mas cheio de degrau. Aí depois você vai chamar o cara para dar aquela polida, para dar aquela embelezada na sua aproximação. Isso é uma rede neural. Então, para quem tiver curiosidade, aliás, todas as imagens foram geradas no chat GPT, tá? Menos a primeira. Eu peguei a foto, botei a foto no chat GPT e mandei o chat GPT gerar aproximações com Minecraft, estilo de Minecraft, para aquela imagem, né? Então, poder aí do AI, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Porque agora vamos para uma realidade, né? Um pouquinho mais dentro da literatura de redes neurais. Vamos pegar aquela função que você aprendeu lá no ensino médio, uma função de segundo grau, uma função simples aqui, uma variável x, você tem outra variável y, y e x estão relacionados dessa forma aqui, né? Função quadrática, tá? Só que a gente não observa essa função perfeita. A relação entre y e x no mundo real não é uma coisa assim perfeita, não é essa forma funcional linda. Em geral, é uma forma, tem um erro, tem algo a mais aqui. A relação de y e x ela não é perfeita, né? Então, o que você observa, na verdade, uma medida ruidosa. É essa curva cinza aqui, né? Porque ela tem um erro. Mas o que que você adoraria? Você adoraria saber qual é a parte de y que pode ser explicada por x e que não é erro, que não é erro de medida, que não é. Você gostaria de extrair dos dados cinza, você gostaria de extrair a curva laranja. Só que temos um outro problema. Em geral, a gente não observa isso aqui em contínuo, né? Essa infinidade de pontos. O que a gente observa são alguns pontos apenas, né? A gente só observa, além de observar com erro, a gente só observa alguns poucos pontos. A gente só tem isso daqui. A questão é, a partir daqui, a partir desses pontinhos cinza que vocês estão vendo na tela, como é que a gente acha a função laranja? Tá? É óbvio aqui que se você tem um mínimo de abstração matemática, você consegue visualizar aqui, isso aqui parece uma parábola. Então a gente se aproximar para uma parábola. Mas vamos imaginar a situação mais difícil, né? Você não tem a menor ideia do que seja uma parábola, você não conhece a equação de segundo grau, tá? É, e você não. Ou a forma funcional é mais complicada de uma parábola, que você não consegue a olho nu identificar qual é a forma. Então, eu quero, a partir desses pontos cinzas aqui, ou de mais pontos, se for o caso, tentar recuperar a curva é, laranja. O que que eu vou fazer? Vou brincar de Lego, vou brincar de Minecraft. Vou tentar aproximar esse cara para uma coisa constante por partes. Então, o que que eu vou fazer? Vamos pegar aqui os dados, por exemplo, eu vou dividir o meu domínio de x aqui em 5 partes, 5 pedaços, vou fatiar em 5 partes. Uma está aqui, a outra está aqui, 3, 4, 5. Tá?
em cada partezinha dessa, eu vou dizer assim, olha, vamos botar uma constante ali, vamos, não importa como é que essa constante seja calculada, pode ser a média dos pontos que vivem aqui nessa região. Então, vou pegar todos os pontos entre -1 e -0,6, tiro a média, pum, tá aqui. Pego todos entre -0,6 e -0,2, tiro a média aqui. Entre -0,2 e 0,2, tiro a média, tá aqui, e vou fazendo assim. Então, tem uma escada, tem aqui o meu Minecraft, o meu Lego, né? Pegou aqui a forma geral da função, né? Ela maior aqui, vai caindo, chega no mínimo, depois vai subindo, né? Mas tá uma aproximação bem mais ou menos. Vamos melhorar isso? Ah, vamos. Como é que a gente faz? Ah, vamos dividir agora em mais, né? Vamos dividir em 10 e não em 5. Ah, olha só, agora se é em 10, tá melhor, né? Você tem uma aproximação aqui, tá mais aderente aqui à nossa função laranja. Mas ainda está muito, né, duro, né? Muito degrau aqui, uns, uns degraus, né, íngreme, né? Aqui, pô, se eu subir isso aqui, vai dar um certo trabalho, né? Então, vamos aumentar mais, né? Então, agora vamos, sei lá, fazer 20. Então, aqui 20 está aqui, já vai melhorando. Vamos fazer 100. Opa, com 100 ficou interessante, né? Mas o problema é que, putz, ficou interessante, mas continua tendo umas bordas, né? Cadê o nosso moço da lixa lá para vir aqui dar uma lixada nessa coisa? E além disso, você pode, assim, estar capturando algum tipo de ruído aqui, né? Você não quer explicar erro, você quer recuperar a função laranja. Então, assim, pô, será que vale a pena dividir tanto assim? Será que não é melhor tentar pegar aqui o com 20 e dar uma lixada? Lixar o com 20 é melhor do que pegar o com 100? Como é que a gente vai fazer isso, né? É, então, essa é mais ou menos a ideia do que a gente vai ver. Então, o que que esses modelos estão fazendo? Isso aqui. Ele basicamente está pegando essa sua função aqui, f, e vai estar aproximando por outra função h, que é o quê? Que é uma função que é constante por partes. Esses betas aqui, que são os parâmetros, são as coisas que eu estou equalizando lá na minha maquininha, né? São os caras que vão me dar esses valores aqui dessas constantes que eu estou aproximando a minha função. Então, eu estou pegando o meu espaço, a minha variável x, estou fatiando em regiões, né? Para cada região aqui que é dada por essa indicadora, eu tenho um parâmetro associado, que é o valor da função dentro dessa região, tá? Então, esses pontos C aqui são os pontos de split, que é onde eu estou fazendo essa divisão aqui. É cada pontinho desse onde eu divido o meu espaço. Então, eu estou pegando, né? De novo, é o jogo do Minecraft, é o Lego duplo. Você está querendo construir uma forma, você quer construir o pão de açúcar, você quer construir o corcovado, tá? Você vai botando um bloquinho em cima do outro, uns blocos, e vai tentando dar forma àquilo. Só que a sua forma não vai ser perfeita, mas se os blocos forem pequenos, você vai chegando a uma certa aproximação. Você está fazendo tudo por blocos. Então, essa é uma ideia. Então, o nosso objetivo é tentar aproximar essas funções. Então, isso é a primeira ideia. Só que agora a gente vai fazer melhor do que isso. A gente pode fazer melhor do que isso? Pode. A gente pode polir as bordas. Então, a gente não vai trabalhar com essa função indicadora aqui, a gente vai polir as bordas. Se a gente faz isso, olha o que acontece. Com 5 regiões apenas, tá? Com apenas 5 regiões, se eu polir as bordas, olha como é que fica a minha aproximação aqui. É a linha azul aqui. Praticamente uma aproximação perfeita em cima da linha laranja. Então, eu não sabia que a minha função é uma função quadrática. Em nenhum momento eu dei para o meu algoritmo aqui, para a minha maquininha, que a minha função é uma função quadrática. Eu só entreguei um bando de pontos contaminados por erro, né? São pontos cinza aqui. Não dei todos esses pontos cinza, né?
dei esses pontos contaminados por erro, uma parte deles, e falei só, divide o espaço, fatia aqui o espaço de x, bota um modelo constante em cada parte, mas vai ajustando a suavidade. O que significa ajustar a suavidade? A gente vai pegar no nosso modelo, vai substituir aquela função indicador, aquela função degrau, né? Que é exatamente o nosso bloco de Minecraft, por uma coisa que a gente lixou as bordas e deu uma inclinadinha aqui nesse cara. A gente vai substituir, por exemplo, por uma função logística. Tá? Então, como é que você suaviza a borda? Você vai botar blocos de Minecraft que já foram lixados. Vai botar Legos que já foram lixados. Você vai botar alguma coisa que já é curvo, né? Tá aqui, ó. Você transformou esse bloco de Lego aqui, esse bloco de Minecraft, nesse daqui, com as bordas suavizadas, né? E aí você vai combinar esses novos blocos. Aí você vai conseguir dar esse contorno suave. E o que você vai acontecer? Você vai precisar de menos divisões. Então, isso aqui são só 5 divisões, ó. É exatamente esse número de divisão aqui. Mas porque eu vou dar uma suavizada nas bordas e vou dar uma inclinada também aqui, ó. Isso aqui não está reto, né? Isso aqui está. Então, na verdade, eu estou transformando essa aqui numa função que vai vir assim em formato de S. Então, eu estou transformando um degrau num S, eu consigo fazer esse tipo de aproximação. Bem, vocês acabaram de aprender o que é uma rede neural. Isso é uma rede neural. No seu formato, questão de rede neural rasa, foi para a primeira geração de redes neurais. Tá? Como vocês podem ver, não tem absolutamente nada a ver com o cérebro humano. Tá? É só aproximação funcional. Tá? Então, qualquer um que alguma vez visitou a, a Rua Dona Castorina, lá no Horto, no IMPA, tem várias pessoas, vários pesquisadores trabalhando com análise funcional, onde uma das áreas de pesquisa é a aproximação funcional. Você pega uma função. Arbitrar é mais difícil, muito mais difícil do que uma função quadrática, com muito mais variáveis, tá? E você não sabe que função é essa, você precisa aproximar essa função. A gente vai aproximar com esses blocos de Lego em formato de S, tá? E isso foi batizado de rede neural. Você vê que tem extensões em cima disso, hoje tem modelos muito mais complicados do que isso, mas a raiz, o que é uma rede neural do tipo rede neural feed-forward de uma camada escondida, tem esse nome esquisito, é exatamente isso que vocês acabaram de ver, tá? E é isso que a gente vai entrar em mais detalhes. Vou dar mais detalhes agora para vocês, ok? Então, vamos ver a definição matemática. Então, agora vai ser um pouquinho mais complexa a história, mas eu vou tentar apresentar isso de uma forma mais intuitiva possível. Então, imagina que a gente tem uma variável alvo, y, que é a variável que a gente gostaria de explicar o comportamento. Inflação, o PIB, os salários dos indivíduos, né? Evolução de uma doença infecciosa, vendas de um produto, enfim, a sua variável-alvo. E você tem um monte de outras variáveis, que eu vou chamar de x, que agora não é uma só, podem ser múltiplas, podem ser p, tá? Que eu vou usar para explicar essa variável y. Isso aqui é venda de um produto, a gente pode estar falando de preço do produto, preço da concorrência, volume financeiro gasto em propagandas, em campanhas de marketing, né? Características do produto, enfim, está aqui no X. Tá? Existe uma relação entre y e x, que vem de uma função f que a gente não tem a mais vaga ideia. Tá? E eu não consigo nem plotar um gráfico, porque esse x aqui não é um escalar, não é que nem o caso ali da minha função quadrática, que eu desenho o gráfico, eu consigo no olho mais ou menos ver qual é a função. Né? Eu estou falando de uma dimensão muito maior, a gente não vai nem conseguir enxergar graficamente que função é essa. Tá? Então, o número de variáveis que a gente pode ter aqui é relativamente grande. Além disso, está tudo contaminado com erro. A relação não é perfeita. Tá?
eu tenho um termo aleatório aqui que vai, como eu falei, é o que transforma a curva laranja no nosso gráfico na curva cinza, tá? Então, torna o problema mais difícil, tá? E o que que eu preciso? Eu preciso, a partir de uma amostra de dados, eu não tenho todos os dados, infinitos dados. Eu tenho uma amostra, eu tenho lá 100 observações dos meus dados, 200, 300, 1000, sei lá. Mas a partir desse número limitado de observações, eu preciso descobrir quem é essa função f, encontrar essa função f de uma maneira precisa, porque eu gostaria de poder fazer uma projeção para essa variável de interesse y, dado uma nova observação das minhas características x. Então, se eu observo um produto com um novo preço, um novo volume em campanhas de marketing, enfim, ou uma nova cara, eu gostaria de saber qual vai ser a venda associada a essa novo conjunto de características que eu observo. E para isso eu preciso usar essa função f que eu preciso descobrir. Então eu tenho que fazer aqui um trabalho de detetive para achar essa função f. Como é que a gente vai achar essa função f? Usando exatamente a mesma ideia que a gente usou antes. Eu vou pegar assim, olha, vou pensar assim localmente aonde é que eu vou. Eu vou pegar, vou dividir aqui, vamos pensar no espaço de x, né? Então, assim, você está brincando de pique-esconde, assim, você vai, mas são várias pessoas procurando os outros, né? Então, você divide o espaço, você manda um para cada canto. Então, você está na casa, um vai para um quarto, outro vai para outro quarto, outro procura na cozinha, outro procura no quintal. Então, a gente divide o espaço, estima um modelo local, no fundo, um modelo local, e que vai ter uma certa suavidade. E a gente vai fazer isso tudo ao mesmo tempo, tá? Então, como é que a gente vai aproximar isso? Olha, é só uma generalização daquela função que a gente viu antes. Ó, a gente começou, vamos lembrar, a gente começou aqui, tudo constante por partes. Então, é uma combinação linear de funções de grau. Aí eu falei para vocês, ó, dá para fazer melhor. Dá para substituir a função degrau por uma função em formato de S, com suavidade, né? Então é isso que a gente vai fazer. Só que agora eu tenho mais do que uma variável. Então vai ser uma função do quê? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as minhas características x, tá? E eu vou dizer o seguinte, olha, vou fazer uma combinação linear delas. Vamos fazer uma misturada aí dessas variáveis, né? E isso vai ser o argumento para essa minha função S aqui. Então, é como se eu tivesse duas dimensões, né? Duas variáveis, e eu estivesse dividindo o espaço. Eu vou mostrar uma figura já já, né? De formas arbitrárias. E dentro de cada regiãozinha dessa do espaço, eu vou botar um modelinho constante. Mas não vai ser exatamente constante, porque essa função não é uma função indicadora, ela é uma função em formato de S, tá? Que a gente chama de função base. Aonde que entra a aproximação funcional? Entra no fato de que em matemática existem diversas classes de funções base, que se eu pegar e fizer uma combinação linear delas, eu consigo chegar muito próximo daquela função que eu desconheço, tá? Então eu vou conseguir eu tenho uma função super complicada que eu desconheço, que eu não sei como aproximar, agora eu tenho um outro conjunto de funçõezinhas, meus bloquinhos de Lego. E eu quero, com esses bloquinhos de Lego que eu sei manipular, que eu sei mexer, eu quero reconstruir aquela forma funcional muito mais complexa, tá? É isso que a gente vai fazer. E como é que a gente vai ajustar isso? Como é que eu vou montar o Lego? Onde é que está a instrução de que Lego tem, que peça de Lego, que bloco de Minecraft eu tenho que colocar onde, tá? Eu vou Isso vai depender dos ajustes que a gente tem nesse modelo. Quem são os ajustes? Quem é ali o equalizador da nossa máquina? São os betas, são os gamas, são esses sujeitos aqui, que a gente vai ajustando, que vão dizer como é que a gente vai dividir esse espaço, tá? E como é que a gente vai fazer a suavidade dessa função? A gente vai lixar muito as bordas, vai lixar pouco as bordas, né? Como é que a gente vai fazer esse ajuste para ir encontrando uma função? Eu sei que já tem gente com a mão levantada, eu já vou parar um minutinho, que a gente vai chegar num ponto que eu vou dar um intervalo, tá?
Então, essa vai ser a brincadeira aqui, tá? Essas funções S, no jargão de rede neural, chama-se função de ativação, porque cada elemento nesse somatório, na literatura é chamado de neurônio, como se isso aqui fosse a informação entrando no seu cérebro que está passando pelo neurônio, e essa função está ativando o sinal elétrico que está sendo transmitido dentro do seu cérebro. Eu paro por aqui, porque senão eu vou começar a babar verde. Eu não gosto dessa analogia nem um pouco. Para mim, isso aqui é pura matemática, e não tem nada a ver com o cérebro humano, tá? Mas são chamados de função ativação. Todos esses parâmetros, esses ajustes que a gente faz, são chamados de pesos, né? É, e esses carinhas aqui, os gama zero, beta zero, são chamados de bias, que também é um nome ruim, porque não tem nada a ver com o viés do conceito estatístico, tá? E esse cara aqui, basicamente, ele desloca essa curva S, né? E esse sujeito aqui controla a suavidade da curva S. O que eu quero dizer com isso? Olha, quem é a curva S? Pode ser uma função logística, pode ser a tangente hiperbólica, qualquer coisa que faça esse comportamento aqui. É muito importante a cara delas, né? Por exemplo, o gama, o que o gama vai fazer, esse carinha daqui? Ele vai te dizer o seguinte, ó, eu tenho pouca suavidade, isso aqui é quase uma função degrau, ou eu tenho mais suavidade? Vai ficando bem um S. Ou eu tenho tanta suavidade que eu não consigo nem ver os limites, virou uma função linear. Dependendo se aquele ajuste, se aquele botãozinho que a gente está mexendo para cima e para baixo ali na nossa máquina, quanto mais para baixo ele for, mais suave é a função, mais cara de linear ela tem. Quanto mais para cima, né, a gente vai ajustando esse botão, maior ele for, mais perto de uma função degrau ele vai ser. Tá? E aí a gente vai ajustando, né? Esse sujeito daqui, ele vai pegar e ele desloca essa função para a direita ou para a esquerda. Então, isso aqui é, em, 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 em uma dimensão, aqui seria a função S em duas dimensões. Tá? É, então, em geral, essas funções são chamadas de funções squashing ou funções sigmoides, né? Porque elas vão de um limite inferior a um limite superior. Ele tem esse formato de S, tá? Tem várias na literatura, que é só referência para quem estiver interessado, eu acho que não importa para o nosso curso. Mais recentemente, outras funções estão sendo usadas, se demonstram também funções básicas que conseguem aproximar outras funções. Uma é a chamada unidade linear retificada, que é uma função que tem essa cara aqui. Ela é zero e depois ela faz uma função linear. Ela pode ser uma coisa com cara de normal, uma exponencial. Tá? Em matemática existem vários elementos, vários bloquinhos de Lego diferentes que a gente pode usar para fazer uma forma. Tá? Essa função de ativação é o bloquinho de Lego. Tá? Ok? Então eu vou dar uma pequena pausa para perguntas, né? O Maurício tem uma pergunta, então fica à vontade. Marcelo, obrigado. Uma pergunta. Quando você está falando da função aí de ativação, uma dúvida que eu fico, por exemplo, é com relação a se a gente tem a função x numa frequência e a função y numa outra frequência, e aí será que a gente poderia rodar tipo um MIDAS com essa função de ativação? E aí uma pergunta meio análoga a essa também é quando a gente tem objetivos diferentes também, por exemplo, para a função y. A função y, por exemplo, acaba sendo uma probit e a gente está querendo saber abastecer de informações constantes de variáveis x que alimentam probabilidades diferentes. E aí, relacionado a isso tudo também, fica também a questão de regimes não lineares, né? Ou seja,
Se a gente tem também aqueles fatores. Aí você acabou de mostrar uma função agora super interessante também, que poderia ser alguma coisa como de modelos de threshold, né? E que poderiam dar, é, enfim, explicar também regimes diferentes, né? De comportamento aí da função Y. Enfim, 3 perguntas meio. Não sei se você vai falar depois, mas enfim, só que Não, são correram perguntas falando. bastante técnicas, depois até pode conversar no privado, eu vou tentar dar uma resposta rápida e geral aqui. A primeira, né, de frequência diferente, o problema aqui de frequência diferente aparece como se aparecesse em qualquer outra problema de regressão com dados em frequências diferentes, tá? Não tem nada de especial aqui. Então, o que você faz em regressão linear, você faz aqui também, tá? Quanto você não ter uma função contínua lá, como seu modelo, sua variável alvo, sua variável discreta, a ideia continua sendo a mesma. Você tem que ficar modelo, você faz mudanças marginais no modelo, tem detalhe que você faz, né? Como você vai de uma regressão para um probit, você vai de um modelo não linear aqui para uma variável contínua, você vai para um modelo não linear para uma variável discreta. Então, a mesma analogia, a mesma forma de raciocínio que você tem em econometria clássica, você tem aqui também, não muda nada, tá? É, Quanto à comparação com mudar para modelo não. Veja bem, isso aqui a gente vai falar já é um aproximador universal, então assim, eu não preciso fazer nenhuma hipótese estrutural sobre qual é a forma não linear. Estou dizendo assim, existe uma relação não linear que eu não tenho a menor ideia qual seja entre essas minhas variáveis e o método encontra, tá? Ou seja, é possível aproximar essa função desconhecida com alto grau de acurácia usando essas aproximações por partes, né? Essa combinação linear de funções base, que podem ser funções S ou podem ser funções mais ou menos complicadas, diferentes. Existe um menu, um cardápio na matemática dessas funções base que você pode utilizar para aproximar outra, né? Quem fez engenharia, né, essa série de Fourier é uma coisa similar, né? Aproximação polinomial, a aproximação de Stone-Weierstrass é uma coisa similar, né? É uma ideia que não é nova, que existe há centenas de anos, né? Que é você pegar uma função desconhecida e tentar aproximar por uma combinação de funções mais simples, né? Rede neural caiu na moda por causa do nome, né? Que foi né, bastante marqueteiro. Mas, assim, do ponto de vista do conceito matemático, é um conceito bastante antigo, tá? Mas, se quiser, a Perfeito. gente pode conversar em mais detalhes depois. Boa, obrigado. Não tem mais nenhuma pergunta? Vamos caminhar. Então, da onde que vem isso, dessa coisa de você poder pegar uma função mais simples, fazer essa aproximação por bloquinho de Lego? Essa tem um resultado geral, né, que para essa classe de aproximação que você está pegando a combinação linear dessas funções S, existe um teorema chamado teorema da aproximação universal, tá? Que essa combinação linear de funções S, com essa cara, com essa estrutura que eu mostrei para vocês, tá? Que também é conhecida como rede neural feed-forward com uma camada escondida, ela tem a capacidade, ela é um elemento matemático capaz de aproximar, tá, qualquer função, não é bem qualquer, uma função chamada Borel mensurável, com alto grau de precisão. Vai depender do quê? De quantos blocos a gente vai usar, quantas peças de Lego a gente vai usar. Se você quiser construir o Corcovado com 3 peças de Lego, você não vai conseguir. Talvez com 5.000 peças de Lego, talvez com 30.000 peças de Lego, provavelmente você vai conseguir um Corcovado com bastante precisão, tá? Então, basicamente, se você me der
um número suficientemente grande de peças de Lego, faço qualquer negócio para você. Faço o Corcovado, faço o Kilimanjaro, faço a Torre Eiffel, né? Você me deu peça de Lego suficiente, eu monto o negócio. Tá? Então a ideia é que você me dá um número suficientemente grande dessas funções base, eu vou combinar elas de alguma forma, vou ajustar esses equalizadores da minha máquina, tá? E, bum, eu vou conseguir aproximar essa função desconhecida. Ela só precisa ter o que significa Borel mensurável, precisa ter um número contável de descontinuidades. Enfim, super técnico. Isso aqui não é bem qualquer coisa, é bem geral, mas não é bem qualquer coisa. Esse resultado para a rede neural específico, para esse tipo de modelo, as provas, na verdade, vieram de um economista, Robert White, econometrista da Universidade da Califórnia, em San Diego. Para quem é economista e que já fez econometria, é o mesmo White da matriz de covariância de White, tá? Que gerou a maior parte das provas de por que seria interessante estudar esse objeto, né? É porque ele consegue, então, fazer essa aproximação. E uma coisa que é muito interessante é que a mesma estrutura que aproxima a função aproxima as derivadas da função, tá? Então, a gente gosta de medir efeito parcial, né? Então, o economista gosta de medir derivada, quer medir derivada, né? Então, o mesmo objeto que aproxima f aproxima as derivadas de f, tá? Então, isso é um resultado forte, tá? Em geral, se você ficar lendo blog de rede neural, você não vai ver essas fórmulas. O que você vai ver é essa figura aqui, que é basicamente o seguinte: os sinais entrando no seu cérebro, e aqui o seu cérebro tem 5 neurônios, os sinais elétricos estão passando dentro dos neurônios, os neurônios transmitem parte da informação que é agregada no final, e bum, você tem o seu resultado, tá? E isso daqui é o que seria uma rede neural, aquela equaçãozinha que a gente definiu em uma linha, né? Você precisa de um monte de bolinha e setinha para fazer analogia com o cérebro humano. Então, na verdade, aqui são as variáveis que estão entrando no modelo, a dimensão lá do meu x, né? Cada setinha dessa representa que eu estou pegando, olha, essa entrada aqui, essa entrada aqui, essa entrada aqui, eu estou combinando elas, estou fazendo uma combinação linear delas, estou passando dentro dessa maquineta aqui, que vai ser a minha função S, que vai fazer aquela transformação S, ou vai ser o degrau, vai ser meu bloquinho de Lego, que vai sair com algo transformado, que eu vou combinar e vai dar a minha saída. Então, se a gente pode pensar o seguinte, ó, esse conjunto de setas, o que ele está fazendo? É essa operação aqui, ó. É a combinação linear das variáveis de entrada. Esse x é o input 1, 2, 3 e 4. Estou fazendo a combinação linear aqui, tá? Vai entrar aqui dentro desse círculo, que é simplesmente essa função S. Então, para sair do círculo significa que eu estou fazendo a função S. Então, eu vou repetir isso várias vezes. Eu posso ter quantos blocos Lego? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 funções base. Aí eu pego as 5 funções base. Então, cada termo desse aqui é uma bolinha lilás. Aí, o que eu estou pegando? Eu estou combinando todas as bolinhas lilás e estou fazendo essa soma aqui. Então, no caso, eu tenho 5. Eu estou somando os 5. Então, esses betas aqui e esses gamas são os meus equalizadores, são os botõezinhos na minha máquina que eu vou ajustar para cima e para baixo para encontrar qual é essa melhor aproximação para a minha função, tá? Uma rede neural. Então, os seus neurônios aqui, com as suas funções de ativação, que na verdade o neurônio é essa função aqui, tá? No fundo, então, o que a gente está falando? Que divisão é essa daqui? Vamos lembrar lá do ensino médio de geometria básica. Essa função aqui, gama x igual a gama zero, você está basicamente em 2 dimensões. O que você está fazendo? Você está plotando uma reta, tá? Você está dividindo de um espaço de 2 dimensões em 2 partes, tá?
Aonde vai estar essa reta, como ela vai estar inclinada, tá? Depende desse carinha aqui, da combinação linear de x. Então, esse cara daqui, ó, ele tem que fazer um ângulo de 90 graus com esse vetor gama aqui, que representa esse cara, né? E essa distância aqui, entre a origem e aonde está essa reta, né? Então, o gama vai te dar para onde esse cara está, né? E esse carinha aqui vai te dar a distância, né? Então, cada combinação linear dessa daqui está te meio dizendo assim, ó, estou te botando um hiperplano aqui, né? Quando eu tenho múltiplos, né, então eu vou ter um lado positivo, outro lado negativo. Quando eu tenho múltiplos, né, eu posso ter, se esses caras aqui são todos iguais, né, eu posso ter uma coisa em paralelo, assim. Ou no caso geral, onde esses gamas aqui são todos diferentes, eu vou ter um monte de reta, assim, né? Então, olha só, aqui eu tenho uma região aqui, opa, outra região aqui, outra região aqui, outra região aqui, uma região aqui, uma região aqui, uma região aqui. Se eu não tiver suavidade nenhuma, o que que eu vou botar? Uma constante aqui, uma constante aqui, uma constante aqui, uma constante. Então, é quase como se fosse, olha, isso aqui é o terreno. Imagina assim, você vai construir uma cidadezinha, tá? Você está olhando o terreno de cima. Isso aqui é o terreno da sua cidade. Agora você vai dividir a sua cidade em lotes, né? Você dividiu aqui em cidade. É meio louco esses lotes aqui. Você dividiu essa cidade em lotes. Agora você vai construir um prédio em cada lote, com diferentes alturas, tá? Um lote. Assim, isso é exatamente aquela aproximação que a gente fez lá atrás, né? Até quando você estivesse querendo construir o seu pão de açúcar com Lego, é como se você tivesse a área ali do pão de açúcar, se você tivesse retalhado, né, em diferentes regiões, e você começa a botar bloquinho de Lego, subir bloquinho de Lego em cada uma dessas regiões aqui. Da onde que vai vir a suavidade? Na hora que você vai pegar esses prédios e vai jogar nessa função S aqui, que vai dar uma suavidade. O que que vai dar? Quão suave ela é? Vai ser a norma desse cara aqui, a magnitude desse vetor gama aqui. Então é como se você tivesse, divide o espaço. Então vamos lá, vamos dar uma de construtor aqui. Você tem um terreno, você demarcou o seu terreno de uma forma totalmente doida aqui, né? Não foi bonitinho, não necessariamente bonitinho em lotes aqui, mas foi totalmente doida aqui, como da direita. Em cada região dessa daqui, você levantou um prédio, tá? Aí agora você olhou assim, você está num mundo surrealista, você vai lá para o céu, pega uma toalha de mesa e joga. Aquela toalha vai cair em cima dos prédios e vai fazer uma suavidade, vai suavizar todos os edges, né? É como se a gente estivesse fazendo uma coisa assim, uma brincadeira como essa. Você dividiu o espaço, construiu uns prédios, são as aproximações constantes, e depois você jogou uma toalha por cima para dar aquela ajeitada, aquela polida. Então, essa é outra analogia que pode ser feita. E aqui, por exemplo, agora, do ponto de vista matemático e sem brincadeiras, é o tipo de função que você, a cara que pode gerar. Então, aqui, por exemplo, você tem duas divisões, né? Você tem dois hiperplanos aqui, e você pode gerar uma função como essa daqui. Eu botei dois. Estou divisando meu espaço em X, né? Então, tem um cara vindo aqui assim, e tem outro cara entrando aqui assim. E isso aqui, depois de certa suavidade, isso aqui é a função que aparece, tá? Então, esse é o que a rede neural está fazendo. Então, como é que você vai achar esses ajustes? Aí é um problema de otimização econométrico, né? Um problema de otimização numérica, que você vai dizer o seguinte, olha, te dei aqui dados, tem aqui todos esses dados, te dou o número de bloquinhos de Lego que você vai ter, vou te dar quantas funções base você tem, em quantas regiões você vai dividir esse espaço aqui, e o algoritmo de otimização vai me dar quais são os ajustes ótimos. Ele automaticamente vai achar os ajustes de forma o quê? Até a melhor aproximação possível dos dados. Lembra que eu quero aproximar
né? Eu quero achar a melhor relação entre y e x. Então, é isso que o modelo, o método vai fazer, tá? Então, é isso que uma rede neural feed-forward de uma camada escondida faz, tá? Então, dá mais uma pequena pausa aqui, saber se alguém tem alguma pergunta. Maurício, a sua pergunta é outra ou é a mesma que você esqueceu de baixar a mão aqui? Ah, esqueci de baixar a mão, sorry. Ah, então, quem tem mais alguma pergunta? Tá. Guilherme, É, Oi, Marcelo, vocês estão me ouvindo? tô te ouvindo. Seria só mais uma provocação, até porque eu pensei nisso e eu lembrei. Seria sobre. Eu estava vendo o podcast sobre o Google DeepMind e ele estava falando sobre os dados, o fit deixar de ser base humana, né? E em vez de alguém, por exemplo, na nossa literatura econômica, na verdade a gente ficar treinando em cima de dados que talvez outros neural networks gerassem. A minha pergunta seria se você acha que isso é algo que já está viável até do ponto de vista para a economia ou faz sentido também, já que a gente começou a introduzir, entrou em neural networks. Isso é uma boa pergunta. Eu acho que depende do que você quer fazer. Existe uma coisa chamada treinamento adversário, tá? Que é basicamente como todos esses algoritmos de geração de imagem funcionam, né? Você pede para o ChatGPT, gera um quadro aí no estilo do Van Gogh. Como é que isso saiu? Porque você treina uma rede para gerar quadros de Van Gogh e outra para detectar se o quadro é falso ou não. Então você tem dois modelos, né, matemáticos disputando entre si, né? Um está tentando enganar o outro, né? É, e aí você consegue com isso gerar dados que são fidedignos, tá? Né? Você consegue hoje pedir para um ChatGPT gerar uma coisa inspirada no estilo do Van Gogh, você fica, meu Deus do céu, obviamente não passa por um crivo de que aquilo ali é verdadeiro, mas você fica muito próximo, assim, como ele gerou as imagens lá do Pão de Açúcar, tá? Então tem um paper, inclusive, da Susan Athey, usando esses modelos para você quer gerar dado para para fazer simulação de Monte Carlo, tá? É, Você pode querer construir uma máquina para gerar dados o mais próximo possível de dados reais que você tem. Então, você consegue construir, assim, em vez de ter 100 observações da inflação, você pode ter 100.000, né? Para usar isso para avaliar modelos, para fazer simulação de Monte Carlo, tá? Então, assim, eu acho que sim, tem valor, sim, tem aplicação, está evoluindo muito rápido, mas não é para tudo, não é assim. Se é que, será que vai ser Entendi. possível ficar gerando dado macroeconômico para treinar um modelo de previsão que vai ser um melhor preditor para a inflação? Conceitualmente é possível de fazer usando essa parte de treinamento adversário, tá? Ah, É, perfeito, muito obrigado. Possível é. Tá? Laura, pode falar. Não, é só um comentário muito rápido. Eu fico impressionada como é que você fala o vocabulário marqueteiro, né? Como é que você produz uma mistificação do cérebro e como é que você induz as pessoas a falarem, a pensarem errado, É. né? Por exemplo, eu quando fui estudar isso na escola de engenharia lá muitos anos atrás, né? Falava, não, porque vai modelar o cérebro, modela como o cérebro funciona, né? E você fica vendo bolinha para cá, bolinha para lá, setinha para cá, setinha para lá. E quando você vai ver o que é do ponto de vista matemático, muito simples, de certa forma, né?
Óbvio que vai complicar um pouquinho, tá? É assim, Uhum, é, uhum, o mundo complicou. Vai ver que já agora vai ter uma complicação maior. Mas, como eu falei na primeira aula, tá? É tudo matemática. uhum, Não tem nada de outro planeta, tá? uhum. Incrível. Mais alguma pergunta? Então, vamos passar para o que seria o Deep Neural Network, ou Deep Learning, que está tão é, famoso agora e que, na verdade, é o que está por detrás da inteligência artificial hoje em dia. O que que é uma Deep Learning, né? É somente uma rede neural com mais de uma camada escondida. Então, é como se agora eu fosse olhar, eu passei os meus dados naquela função S, né? Mas agora eu não estou satisfeito com isso. Eu vou passar em outra função S. Então, imagina assim, você vai ter que pegar os seus Legos, tá? Para construir um objeto. Vai construir uma cidade de Lego. Então, você pode pensar o seguinte, não, eu vou pegar um monte de pecinhas pequenininha e vou montando uma junto com uma outra, né? E vou precisar de milhares de pecinhas para montar essa cidade. Aí eu vou te dar uma alternativa. Não, veja o seguinte: tem um camarada aqui na esquina que ele já faz umas peças já prontas de Lego. Ele já tem umas árvores desenhadas em Lego, você compra a árvore, já tem umas ruas, já tem uns prédiozinhos já todos construídos, né? Então, assim, em vez de você ter que construir cada pecinha, vamos pegar a peça dele e vamos montar com essas outras peças. Então, você está fazendo, botando às vezes uma peça em cima da outra, né? Então, o cara constrói andar de prédio, aí você vai botando um andar em cima do outro, né? E vai formando isso. Então, a ideia, pensar nessa analogia, é que é isso que uma rede neural, você vai fazer função de função de função de função de função, tá? Então, assim, é mais fácil a gente olhar para o gráfico nesse caso. A rede neural que a gente viu até agora é essa que tem uma camada escondida, tem uma função S só aqui, né? Que é essas bolinhas azuis. Agora, ao invés de pegar toda a saída dessa variável transformada desses S, fazer a combinação linear e me dar o meu resultado, eu vou fazer a transformação de novo. É como se eu fosse pegar agora essa saída daqui e se fosse entrar numa outra rede neural dessa que a gente fez, tá? Então agora eu tenho outra. Então eu tenho a segunda camada escondida. Então passou para outra. Que aqui no caso eu desenhei com o mesmo número de elementos, de bolinha, mas podia ser diferente, podia ser maior, podia ser menor. Então agora eu vou passar para uma outra função. E eu poderia passar para uma terceira, para uma quarta, para uma quinta, para uma sexta e por aí vai. Tá? Por isso que é profundo. Você está entrando fazendo uma rede profunda porque tem múltiplas dessas camadas. Tá? Então você está fazendo função de função de função de função de função. E isso ficou muito famoso, tá? Isso sempre existiu desde que se propôs, a rede neural foi proposta, né? Os resultados matemáticos de aproximação que eu mencionei, de aproximação funcional, foram desenvolvidos toda por uma rede neural com uma camada só. Então você fica se perguntando, por que que eu preciso de mais de uma camada? Por que que eu preciso complicar um treco que os matemáticos já disseram que funciona? O problema é que para que o negócio funcionasse, talvez precise comprar 30 mil peças de Lego. Aí você vai dizer assim, putz, comprar 30 mil peças de Lego, agora já pensa, e se perder uma, né? É muita peça de Lego. Então, de repente, você diz, não, vamos fazer o seguinte, vamos ver se dá para montar o Pão de Açúcar com menos peça de Lego, mas talvez usando uns blocos maiores, assim, diferentes, assim. Então, essa é a ideia, e isso ficou muito famoso porque o que que aconteceu? Teve um intermezzo aí no uso de rede neural que não estava funcionando direito na prática, né? Aí lá no início de 2000, com a quantidade de dados abundantes que a gente passou a ter por causa da internet, por causa de imagem, né? Você começa a ter o Google Neural Machine Translation, os tradutores do Google, algoritmos para leitura de lábios,
Google Maps Street View, o iPhone que olha para você reconhece a sua cara, né? Tudo isso é uma rede neural, onde a função que você quer achar é o seguinte, olha, eu tenho várias imagens com características, eu quero saber se é gato ou não é gato. Agora, como é que essas características determinam se isso aqui é um gato ou não é um gato? Eu não sei, mas esse modelo vai descobrir se é gato ou não é gato. E aí os cientistas de Google e outros mostraram o seguinte, que é muito mais fácil você reconhecer o gato se você trabalhar com essas funções compostas, com função de função, do que você tentar montar o método com 30 mil peças de Lego. Né? Então, o artigo é um artigo, no fundo, de 2017, né? Que mostra o seguinte, olha, se eu fizer uma rede profunda, eu vou precisar de muito menos peça de Lego por camada do que se eu tiver uma rede simples. Para essa rede aqui distinguir quem é gato de lebre, eu vou precisar de 50 dessas pecinhas de Lego aqui. Já se eu botar duas camadas, talvez eu precise de 10 na primeira, 5 na segunda, eu preciso de 15. Eu preciso de menos, então eu preciso de menos complexidade. E eu consigo aprender funções mais rápido, porque eu preciso, por exemplo, que ao pegar meu telefone aqui e ele consiga reconhecer a minha cara muito rápido. Ele não pode ficar olhando para a minha cara e ficar pensando, será que é o Marcelo? Será que não é? Vamos ver, né? Tá sem óculos, mas usava óculos. Como é que funciona, né? Tem que ser rápido. Então, eles mostraram que botar mais camada ajuda, né? Então, você complicou o modelo, né? Não vou nem mostrar a especificação matemática aqui, porque agora você está pegando aquelas funções em S, está passando de novo por função em S, né? Está ficando cada vez mais complicado, mas isso tem propriedades muito boas, propriedades matemáticas muito boas que a gente está entendendo nesse momento. Então, os artigos recentes, publicados talvez no periódico mais prestigioso da área de estatística, que é o Annals of Statistics, nos últimos 5, 6 anos, mostrando que, de fato, essa ideia de usar a função de função, a gente vai conseguir aproximar essas funções muito mais complexas, tá? Então, isso aqui é um deep learning, tá? Que é meio que, no fundo, a mágica que está por detrás dessas coisas todas que a gente está vendo. A gente está querendo aproximar a função para poder reconhecer se é cachorro ou se é gato, se a operação é uma operação fraudulenta ou não é uma operação fraudulenta. Os primeiros usos desse modelo foi, se eu não me engano, da American Express para detecção de fraude de cartão de crédito, lá nos anos 90, no início dos anos 90. Onde você queria descobrir se uma determinada transação era fraudulenta ou não. Tá? Então, hoje, esses modelos estão em tudo, por detrás de várias coisas que a gente faz. Tá? Ainda não é o que vai gerar o transforma, não é o que ainda está nos LLMs. Para a gente chegar nos LLMs, a gente vai ter que deveria entender duas coisas que, obviamente, não vai dar para falar hoje. Talvez Edmar precise da sexta aula. Que é a rede por convolução, que é basicamente o que está por detrás de reconhecimento de imagem. Quando o seu telefone te reconhece, é uma rede por convolução. Tá? E os long short-term neural networks, que é o que deu origem aos mecanismos de atenção e aos transformers dos LLMs. Tá? Tudo começou em ficar aproximando o Pão de Açúcar com Minecraft, com bloquinhos. A gente contratou um cara para polir os blocos. Aí, não satisfeito, agora a gente vai ter blocos de blocos polidos. Tá? E aí a gente consegue fazer umas aproximações bastante complexas. E agora a gente vai ver basicamente duas desses modelos de deep learning ajustados, um para imagem, que é a rede de convolução, e outro para texto, que é originalmente o long short-term neural networks. Tá? E aí a gente chega na cereja do bolo, que é o transformer, que é o que está por detrás dos LLMs.
Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, por favor. Então, Edmar, Oi, que tudo não bem, temos, obrigado então. não temos perguntas, Até obrigado. semana que vem. Até semana que vem. Foi ótimo de novo.